Boa tarde a todos, que Jesus nos envolva com sua luz, com sua paz, com a serenidade. Vamos hoje discutir um pouco sobre centros de força. O sistema nervoso é o sistema que coordena todas as funções do nosso organismo, sejam elas voluntárias ou involuntárias. Então é o sistema nervoso quem coordena os nossos atos vegetativos, como respiração, digestão, né? E também os atos voluntários, andar, falar, correr, é tudo coordenado pelo sistema nervoso. E ele é constituído de uma verdadeira rede de nervos que levam eletricidade para fazer as movimentações e as suas funções. Ele é responsável em coordenar e organizar todas as atividades. Então, as motoras, como os músculos na sua movimentação, e os órgãos também para seu funcionamento natural, respiração, digestão, tá? Vai construir e finalizar todos os estímulos de todas as funções orgânicas. Este aqui é o sistema nervoso central, que é a medula espinhal e o encéfalo. Partindo do sistema nervoso central, nós temos feixes de nervos. Esses nervos se ramificam, inervando todas as partes do nosso corpo. Então, eles partem do sistema nervoso central para o resto do organismo. Em certos pontos, existe um aglomerado desses nervos, um tipo de um nó que eles se formam, né? E esses nós, que se encontram em bastante terminações nervosas, é um aglomerado complexo e emaranhado que parece nós. A esses nós damos o nome de plexo, tá? Então, no nosso corpo, nós temos alguns plexos, isso estou falando do corpo físico, tá? Então, nós vamos encontrar nesses plexos, são vários nervos que depois de ramificados se unem, formando esses nós, que é um emaranhado de nervos ali. E através dele, as fibras nervosas podem passar de um nervo para o outro, os estímulos vão passando de um nervo para o outro. O psicossoma, que é o nosso corpo espiritual, ele também é regido por o que seria uma referência, né? Centros de força, nós chamamos, que seria referente aos plexos do nosso corpo físico, né? Eles se conjugam nas ramificações dos plexos, ou seja, então eles estão coincidindo com os plexos do corpo físico, vibrando em sintonia uns com os outros. Eles estabelecem para o nosso uso um veículo de células elétricas, que podemos definir como centro de campo eletromagnético, no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Isso aqui está no livro Entre o Céu e a Terra, de André Luiz, que foi psicografado pelo Chico. Então, aqui nós temos os plexos, que estão presentes no nosso corpo físico, e correspondente aos plexos nós temos os centros vitais, os centros de força, né, que estão correspondentes no nosso perispírito, tá? Os plexos que nós temos no nosso corpo físico são principalmente o laríngeo, nessa região da garganta, o cardíaco em volta do coração, o esplênico em torno do baço, o gástrico na região do estômago e o genésico que fica nas glândulas sexuais. No corpo espiritual, no perispírito, nós temos os seguintes centros de força. O coronário, que fica nessa região acima aqui na cabeça, o frontal, que fica nessa região em cima do osso frontal, o laríngeo correspondente ao mesmo plexo, tá? Na garganta, o cardíaco em volta do coração, também no perispírito, o esplênico correspondente ao corpo físico, o gástrico também, o genésico também. Corpo físico são plexos, corpo espiritual ou perispírito, né? Nós temos os centros vitais. Esses aqui são os centros de força no nosso perispírito. Então, começando aqui pelo frontal, que fica bem nessa região, entre os olhos, em cima do osso frontal. Acima nós temos o coronário.
Ele é chamado coronário porque está na coroa, cabeça, né? Muita gente confunde coronário como sendo o do coração por causa das veias coronárias, né? Mas não tem relação nenhuma. Coronário aqui se refere à coroa, então ele fica bem no centro da cabeça. O laríngeo, na região da garganta. O cardíaco. O esplênico, que fica na região do baço. O gástrico, que pega essa região toda do abdômen, partindo do estômago. E o genésico, que fica perto das glândulas sexuais. Então, esses daqui são os nossos centros de força. O nosso perispírito é regido por 7 centros de força, como acabamos de ver, né? Eles estão dispostos desde a base da coluna até o alto da cabeça. Então, nesse sentido aqui, desde o cóccix até a cervical, né? E cada um corresponde a uma das 7 glândulas endócrinas do nosso organismo. Então, estão aqui, olha, nesse sentido aqui, todos os centros de força, totalmente ligado ou perto, né, da coluna vertebral. Onde se localizam, né, e qual é o plexo correspondente no corpo físico? O coronário. O plexo correspondente é o coronário aqui, que fica bem no alto da cabeça. O frontal, também chamado de carótido no corpo físico, ele fica bem na parte do lobo frontal. O laríngeo, que também no corpo físico é chamado de faríngeo, porque pega a região laringe e faringe e fica localizado aqui na garganta. O cardíaco, coração. O esplênico, também chamado de mesentério no corpo físico, fica em torno do baço, tá? O gástrico, ou plexo solar, que muita gente fala, o plexo solar, é nessa região inteira do abdômen, tá? E fica perto do estômago. E o genésico, ou também chamado de básico, ou coccígeo, no plexo correspondente, que fica perto do cóccix, fica no baixo ventre, ou seja, na região onde estão as glândulas sexuais. O coronário, ele fica bem no centro do cérebro. É ele quem mantém a correspondência, a nossa comunicação com o plano espiritual. É através do coronário que nós recebemos as influências espirituais. Tanto que no passe espiritual a gente coloca a mão acima, bem acima do coronário, para que absorva então a energia que passa depois para todos os centros de força. Na sede da mente, centro que assimila os estímulos do plano superior, né? Segundo André Luiz, o coronário é quem orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada. Então é o plexo da espiritualidade, né? Tanto quanto esses mesmos centros, interdependentes entre si, imprimem semelhantes reflexos nos órgãos e demais implementos da nossa constituição particular, plasmando em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossa influência e conduta. Ou seja, o que nós fazemos na vida física imprime essa característica, essa atitude, essa ação no corpo espiritual, no perispírito, tá? Então, também os plexos ou os centros vitais, o que se faz na vida física fica gravado no perispírito. Evolução em Dois Mundos, o livro de André Luiz, psicografado pelo Chico. O frontal, eu falei com vocês já na outra aula, quando eu estava falando sobre epífise, que o frontal ele fica bem nessa região da fronte e acima o coronário. E entre eles, olha, formando um ângulo direitinho, nós vamos encontrar a epífise. Então, a epífise é a glândula que está localizada exatamente onde há uma interseção entre o eixo do centro frontal com o eixo coronário. Não deve ser por acaso, né? Segundo André Luiz, o frontal coordena o córtex encefálico, que é toda essa região aqui, e ele dá sustentação aos sentidos, marcando a atividade das glândulas endócrinas. Ele está bem próximo de uma glândula
que nós chamamos de hipófise, que controla todas as demais glândulas, tá? A glândula hipófise é chamada glândula mãe ou glândula mestra, cujos hormônios produzidos vão acelerar ou diminuir o funcionamento das demais glândulas. Então, ele quem administra o sistema nervoso na coordenação e atividade. Também está no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. O faríngeo, que é esse centro que fica na garganta, ele controla a respiração e a fonação, a emissão de voz. Em médios que fazem psicofonia, né, esse centro laríngeo, o centro de força laríngeo, ele é mais trabalhado. Então, durante as aulas de educação mediúnica, nas aulas práticas, quando nós pedimos aos benfeitores espirituais jogarem seus fluidos nos nossos corpos, eles vão trabalhando aquela atividade que nós temos em maior ou menor grau. Para os médiuns com psicofonia, o laríngeo é bastante trabalhado, né, para que a gente possa emprestar o nosso órgão fonador para o espírito que vai se comunicar. O cardíaco, ele está relacionado à emotividade e também à circulação do sangue. E o gástrico, toda a alimentação, toda a digestão e a absorção dos alimentos. O esplênico, quem regula a circulação dos elementos vitais. O baço é um órgão que ele é uma lixeira do corpo, ele vai matar, né, as células mortas, é lá que elas são destruídas, e é lá também que existe uma grande produção de glóbulos brancos que atacam, né, que fazem parte do sistema imunológico. Então, além dele retirar, né, a sujeira do corpo, ele vai aliviando, vai regulando a circulação, ele também determina as atividades do sistema hemático, do sistema circulatório. O genésico, guiado pela modelagem de novas formas entre os homens, ou seja, são as glândulas sexuais responsáveis pela reprodução, né? Ele estabelece estímulos criadores. A energia sexual é uma energia criadora, ela serve para todas as atividades do homem, né? Então ela serve para criar, para trabalhar, né? É essa energia que a gente tem. Então essas forças criadoras com vistas ao trabalho e associação e realização entre as almas. Tá, então, voltando aqui, só lembrando mais um pouquinho que a gente... Esses centros de força que nos liga à espiritualidade sempre. Lembrando que plexo faz parte do corpo físico e o centro vital faz parte do corpo espiritual, do perispírito, tá? Mas são correspondentes e todos eles se correspondem às glândulas endócrinas do nosso organismo. Então, mais uma vez aí, olha o frontal, que fica na região do lobo frontal, o coronário, que é quem assimila toda a espiritualidade, tá? O laríngeo, onde nós vamos desenvolver a voz, o órgão fonador, também a respiração. O cardíaco, que controla a emotividade e a circulação. O baço, né, que é o esplênico, ele está ligado com a nossa imunidade. O gástrico, com a absorção dos alimentos. E o genésico, que é a força criadora das glândulas reprodutoras. Então é isso, para cada centro de força, né, nós temos uma glândula correspondente, uma glândula endócrina correspondente. O coronário ligado mais à hipófise, que vai controlar as atividades do nosso organismo, nosso metabolismo, né? O frontal, ele está relacionado já na epífise, que controla também a vida espiritual. O laríngeo é o órgão fonador. O cardíaco, as emoções, né? O esplênico é nosso sistema imunológico, que é ativado. O gástrico, a assimilação dos nutrientes. E o genésico, a assimilação da força criadora, a força reprodutora, tá? Então, todo o nosso perispírito, então, mantém esses centros de força. Interessante falar que quando um está em desequilíbrio, ele pode desequilibrar todo o restante.
Então, o passe espiritual, quando nós começamos por aqui, não é isso? Para quê? Para assimilar, né, toda essa energia, esses fluidos benéficos que virão, são assimilados aqui. Ainda, quando nós colocamos a mão acima do coronário, ele vai quebrar alguma coisa que esteja impedindo que a gente assimile as forças que vêm do alto. Então ele quebra o obstáculo presente e faz com que a gente consiga assimilar os fluidos espirituais que vão passar depois por todos os centros de força, reequilibrando-os. Tá? Aqui então a localização no corpo físico com o corpo espiritual, como eu já mostrei para vocês, e cada uma dessas funções, né? No livro Missionários da Luz, nós temos todo um capítulo que fala só da hipófise. E na Evolução em Dois Mundos, se vocês quiserem ver, né, tem também falando sobre centros vitais, como diz o próprio André Luiz, ele se refere a centros vitais. Vocês já devem ter ouvido falar nesses centros vitais como chakras. Né? O chakra não é uma linguagem espírita, é uma linguagem mais dos indianos, mas a gente também pode fazer essa relação, porque o que eles falam em chakras, nós falamos em centro de força, ou centros vitais, é a mesma coisa, tá? E por hoje é só.